Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Cumprimento suas excelências, a ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, os senhores ministros, no particular o relator, o ministro Alexandre de Moraes, os senhores advogados e advogadas presentes, servidoras e servidores. O recurso extraordinário em julgamento, o leading case do tema 1127 da sistemática da repercussão geral, discute a penhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Trata-se de um distinguish em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do tema 295 da repercussão geral, quando essa egrégia Corte Suprema firmou a seguinte tese: é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no artigo 3º, inciso 7 da Lei 8.009 de 1990, com o direito à moradia, consagrado no artigo 6º da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional número 26 de 2000. Naquele caso, tratava-se de penhora de bem de família em contrato de locação para fins residenciais, e friso residenciais em razão do distinguish aqui suscitado. No presente caso, a situação, portanto, é distinta, pois a locação é para fins comerciais envolvendo outros valores constitucionais, especialmente a livre iniciativa e a autonomia contratual. Assim, o direito fundamental à moradia, em sua dimensão negativa, assegura ao indivíduo o direito de não ser privado de maneira indevida e arbitrária de uma moradia digna. Na dimensão positiva, impõe-se ao Estado o dever de adotar medidas que assegurem a proteção de um patrimônio mínimo. Esta é a célebre lição do ministro Luiz Edson Fachin, que eu peço vênia para repetir, quando, há 20 anos, escreveu sobre o Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. A Constituição de 88, abro aspas, é a dignidade humana como princípio fundante, tutela uma esfera patrimonial capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna. Em outras palavras, segundo ainda o magistrado do professor, atual ministro Fachin, opera-se uma transposição da relação jurídica de um paradigma creditício para o marco da proteção do ser humano. É a primazia do ser sobre o ter. No mesmo sentido, era a lição do professor Ricardo Lobo Torres quando discorria sobre o mínimo existencial. As condições materiais de existência não podem retroceder aquém de um mínimo vital. A ideia nasceu no Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, mas há muito vem sendo acolhido por este egrégio Supremo Tribunal. Pois bem, senhoras ministras, senhores ministros, visando proteger o direito à minoria, a Lei 8.009 estabelece a garantia da impenhorabilidade do bem de família. E o artigo 3º do mesmo diploma legal prevê hipóteses que excepcionam esta mesma garantia, admitindo, no inciso 7, a penhora do bem familiar por obrigação decorrente de fiança concebida em contrato de locação, sem especificar o tipo de avença locatícia. Os tradicionais cânones da hermenêutica clássica estabeleceriam que onde o legislador não distinguiu, descabe ao intérprete fazê-lo. Nem tudo, porém, é tão simples. Aqui não se trata de perquirir a mens legis ou a mens legislatoris. No caso em apreço, a interpretação há de ser a constitucional. A questão está circunscrita, data vênia, a saber se os ditames constitucionais acomodam a iniciativa do legislador de vulnerar o bem de família do fiador
em locações comerciais. Este é o tópico, este é o distinguish, vulneração de bem de família do fiador em locações comerciais. As exceções à garantia da impenhorabilidade do bem de família configuram restrição ao direito fundamental à moradia e, para que sejam válidas, hão de ser proporcionais, ou seja, adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito. No caso de locação comercial, que é o que se trata, a penhora de bem familiar do fiador é, a priori, desproporcional, pois há meios de proteção ao crédito menos lesivos ao direito de moradia do fiador, como a pactuação de um seguro-fiança ou o estabelecimento de caução. Havendo havendo meios menos lesivos, a medida de penhora se afigura desnecessária e, por conseguinte, desproporcional. Assim, na colisão entre o direito à moradia de um lado e a livre iniciativa e autonomia privada do outro, há de prevalecer, no caso vertente, a tutela do núcleo essencial do direito à moradia. Destaco que, nesses casos, a oferta do bem de família como garantia da locação, data vênia, não é válida, pois o ato do fiador implicaria disposição de direito fundamental, direito cuja eficácia há de ser observada também no plano horizontal. Recentemente, esta Suprema Corte, ao efetivar o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que assegura a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, afastou a validade de ato de proprietário de pequena propriedade rural, que ofereceu seu bem em garantia. Isso consta do ARE 10.38.507. Ubi idem ratio, ibi idem ius, diziam os latinos, onde existe a mesma razão fundamental, há de prevalecer a mesma regra de direito. Aliás, a parêmia romana já foi expressamente endossada por esta Suprema Corte no julgamento do RE 666.418, no agravo de São Paulo. Por outro lado, é preciso aqui ressalvar a situação da fiança onerosa, na qual o fiador é remunerado pelo risco inerente ao negócio assumido. E, neste tipo de garantia prestada, há de ser considerada na pactuação do preço pago do negócio. A situação, portanto, especialmente da fiança remunerada ou onerosa, é distinta da fiança gratuita. E há a possibilidade de penhora de bem familiar já não se afigura desproporcional, pois as partes precificaram o risco. Nessa hipótese, que não se confunde com a anterior, há de se prestigiar a data vênia, a livre iniciativa e a autonomia privada contratual. Conclusivamente, pode-se dizer na linha de Frederick Miller que norma extraída do texto do artigo 3º, inciso 7 da Lei 8.009, de 90, só admite penhora de bem de família em contrato de locação comercial, na hipótese de haver garantia por meio de fiança onerosa. Parece ser ao Procurador-Geral o caso de proceder a uma interpretação conforme, de modo a expungir do âmbito de aplicação o contrato de locação comercial, conservando-se, entretanto, a inoponibilidade do bem de família nos processos judiciais que versem hipótese de fiança onerosa. Em face do exposto, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, o Procurador-Geral da República manifesta-se pelo provimento do recurso extraordinário e, para fins de repercussão geral, apresenta a seguinte tese: é impenhorável o bem de família de fiador em contrato de locação comercial,
tendo em conta a prevalência do direito à moradia frente aos princípios da autonomia privada, contratual e da livre iniciativa, salvo no caso de fiança onerosa. Muito obrigado.